tá? Em sociologia, e o Caio com as demais. Aí a gente, né, uma semana um trabalha, outra semana outro trabalha, tá? Aí eu conversei com ele, ficou... Já iniciou aqui. De trabalhar a semana de diagnose, né, que eu já comentei com vocês, que é essa semana de um tipo de recapitulação do conteúdo, né, anterior do primeiro ano, porque o Estado precisa ter esse, né, esse embasamento ali do que vocês conseguiram absorver do conteúdo anterior. E isso vai ter, né, acho que praticamente todo bimestre a gente vai ter uma semana dessa. Aí vai ter essa avaliação aí, tanto externa como interna, né, sobre essa semana, e do conteúdo aí absorvido, tá? Então, em sociologia não se faz diferente. Nós vamos relembrar um pouquinho do conteúdo que trabalhamos lá no primeiro ano. Tá? Para isso, eu vou iniciar o slide aqui, porque como a aula é bem curtinha, já comenta logo aqui. Karma. Deixa eu ver se eu já abri. Abri. Então, vamos começar então pelo... O que é sociologia? E aí, o que é sociologia, pessoal? Apareceu aí, não? Não. Apareceu. Sociologia, Túlio, ele remete à sociedade. A gente estuda o comportamento da sociedade por causa, em meio das épocas que aconteceu, essas coisas. Correto, né? Épocas essa é muito importante a gente até relembrar, né? Alguns desses marcos, como quais? Até na geografia a gente já está vendo isso, né? Uma que modificou e essa relação aí, ou na verdade estreitou algumas relações e amplificou outras, né? Na política, nas questões sociais, econômicas, né? Que período foi esse que aconteceu? Que deu essa mudança? Túlio, depois você vai passar esse slide pra gente, né? Posso passar. Posso lá no GR8 pra nós. Tá no blog, tá? No blog do Caio, lá já tá tudinho lá. Tá. Lá, vou aproveitar e vou conversar com o Caio para ver se a gente coloca um quiz lá para responder online mesmo sobre essas questões aí. Caio já ajuda vocês na prova também da semana de diagnóstico, tá? E alguém ia falar a resposta aí que eu fiz? Industrial. Revoluções industriais, né? Foi um dos marcos muito importante dentro dessa sociedade, né, mais moderna e tudo mais, que acabou configurando a sociedade de um certo modo abrangente, né? E nítido essas classes sociais, quem podia, quem não podia, né? Os donos dos meios de produção, os donos da mão de obra, essa divisão de classe, né? O proletariado aparecendo. Então, a sociedade se caracterizando de uma maneira, segundo a Revolução Industrial, o êxodo rural, por exemplo, né? O êxodo rural acontecendo. O que foi o êxodo rural, gente? A gente não cansa de falar do êxodo rural. Eles saíram das fazendas para a cidade. Quando eles saíram... Né? Eles migraram do campo para a cidade. Hã? Êxodo significa saída. Então, saíram da zona urbana, saindo da zona rural para a zona urbana. Correto, né? Então, essa migração em busca de melhores condições, né? Passaram para eles que seria a melhor condição, né? Então, em busca de melhores condições para a vida deles, né? Eles migraram do campo, né? Que era inteiramente, o mundo era configurado em zonas rurais, né? E ali no século XIX ali começou então essa grande migração ali para a zona urbana. Então configura-se a criação dessas zonas urbanas, desse ampliamento da zona urbana, e com isso os problemas junto com a criação de zonas urbanas, né? Que problemas são esses? Que a gente pode direcionar aqui, apontar, que vem junto com o processo de urbanização. Oi? Não entendi. Aumento populacional. O aumento populacional, às vezes não planejado, né? Pode acarretar outros problemas ainda. Falta de emprego. A condição de vida precária. Condições de vidas precárias. De moradia. Sociais, né? Classes sociais. Classes sociais, correto, né? Tô falando. As classes sociais vêm e fica nítido aí quem tem condição durante esse processo de industrialização, né? E quem não tem,
né? Quem que se favorece com o processo de industrialização e quem não favorece? Então, aí teve pensadores, né, que utilizou aí a sociologia surge como ciência durante o período do século XIX por causa desses acontecimentos, né? O que a população estava vivendo, né? Como a sociedade estava se configurando novamente. Então, houve a necessidade, né, de ter metodologias de análise da sociologia, que antes já era praticada, né, pelos filósofos e tudo mais, os pensadores, já era praticado, só que não era visto com metodologias de pesquisa, de análise, de coleta de dados, né, uma visão mais crítica sobre essa sociedade, que agora há necessidade, né, no século XIX, com essas grandes mudanças aí, principalmente o que o Claudio falou, né, a revolução industrial acontecendo, amplificou setores e desfavoreceu outros, então ficou abalada ali, né, essa construção social, né, principalmente por causa das classes sociais, correto também, tá? Então a gente já comentou brevemente aqui o que seria, né, por que do surgimento da sociologia, né, enquanto ciência, seria essa preocupação com esse novo modelo que o mundo se encontra, né, no século, principalmente a partir do século XIX. Uma definição geral define sociologia como a ciência da sociedade, que a Estela falou aí, né? Da coletividade, das leis gerais que regem as relações sociais. Ou seja, a coercitividade também entra aí, né? Agora a gente vai analisar quando a gente vai falando sobre os fatos sociais. Então, a sociologia vê essa interação do indivíduo, né, da ação do indivíduo com outro indivíduo, né, as relações sociais, o meio que o cerca e tudo. Então, faz tudo, né, uma misturinha aí dessas outras conhecimentos, como da antropologia, né, que você já deve, né, estudar em outras áreas, outras ciências, porque várias ciências utilizam da antropologia também, né, principalmente as humanas. Então, no ensino médio, a disciplina contempla as 3 áreas de ciências sociais, que correspondem, além da sociologia, né? Os conhecimentos da antropologia. O que é antropologia? Estuda os fósseis lá, sei lá. Evolução? O homem, a cultura, né? As relações ali, por que se distribui esses povos, né, no mundo aí de maneiras com culturas diferentes, né? Porque eles têm características diferentes. Então estuda a cultura do homem, né? A relação, o homem em si, né? Estuda isso. Então, e as ciências políticas? A ciência política voltada para a questão do poder, né, da hegemonia do poder ali, da administração e tudo. Então, a sociologia acaba abrangendo um pouquinho de cada um deles, né, para estudar essa sociedade nova, né, essa sociedade aí que se caracteriza dessa maneira no século XIX, por exemplo, né. Então, vamos lá. Definições básicas das 3 áreas. Sociologia é ciência que busca entender as transformações causadas pela mudança das formas de trabalho, na sociedade ocidental principalmente, né? Que é a sociedade decorrente lá do capitalismo, tá? Fica nítido isso aqui durante a Guerra Fria lá, né? De um lado lá, lembra? De um lado o sistema capitalista, do outro sistema socialista, né? Aquele embate lá. Então a gente vê nitidamente, né, o lado ocidental caracterizado pelo capitalismo, né? Durante aquela Guerra Fria lá. E isso configurou, né, uma sociedade diferente da oriental. Então, por isso que há uma necessidade de se analisar o capitalismo ocidental, né, dessa sociedade ocidental. Então, a sociologia, após esse período aí, né, do século XIX, então há uma necessidade de voltar sua atenção, seu objeto de análise para o capitalismo. Então, vários pensadores, fazendo suas teorias, suas pesquisas, né, suas metodologias ali, utilizaram-se como objeto de análise o capitalismo, tá? Dentro das suas metodologias aí. Oi? É a Zélia? É eu mesmo. Oi. Posso falar? Lembra que é pequenininho, deixa eu ver. Pode. Então tá. Bom dia, senhores e senhoras alunas da 2ª série. A segunda mesmo, né? Que eu tô aqui, né? Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, que saudade eu tô de vocês, gente.
Saudade da senhora também, professora. Deixa eu falar. Eu estou entrando hoje, além de matar a saudade aqui do rostinho daqueles que eu estou podendo ver, né? Eu estou passando para falar da avaliação que nós teremos amanhã e depois. Nós vamos ter avaliação. Vocês perceberam aí que vocês estão aí com revisão de conteúdo em praticamente todos os componentes curriculares, né? E essa revisão é como forma de estar corrigindo algumas detalhes da aprendizagem do ano passado, para verificar o que ficou não aprendido. Então, os professores estão nessa semana fazendo uma revisão. Amanhã, vocês vão fazer uma prova de matemática e português, de 8 horas da manhã até o meio-dia. Então, amanhã não haverá aula, haverá somente a prova. Então, vocês vão levantar cedo, pegar a prova lá no GR8, resolver ela. Terminou de resolver, a atividade do dia está cumprida. Mas a gente gostaria que vocês tivessem bastante compromisso na realização dessa prova. Porque se a prova for realizada, por exemplo, como acontece muito, com 10 minutos, prova de português e matemática resolvida em 10 minutos. Qual a possibilidade desse diagnóstico ser real, né? Não existe possibilidade de um diagnóstico real em provas realizadas, mais de uma prova realizada em apenas 10 minutos. Né? E acontece muito, a gente olha o histórico das avaliações, tem aluno que consegue fazer uma prova em 5 minutos. Prova de química, física, biologia, matemática, português, tem gente que é muito de flash, né? Mas na hora da resposta certa, aí é outra história, né? Então, esses dados dessas avaliações serão inseridos no sistema, né? A SEDUC, então, como é uma avaliação da SEDUC, essas avaliações serão inseridas no sistema e a SEDUC mandará o relatório para nós dessas avaliações, né? De como foi, né? Apesar de que nós, que temos GR8, a gente já tem o relatório imediato, mas a SEDUC, ela vai fazer gráficos, a gente vai ter que apresentar esses gráficos para vocês. Então, é melhor que os gráficos de vocês estejam bem, né? Então, amanhã, nós vamos estar aplicando a prova de matemática e português, a prova diagnóstica. Então, ela vai ser de 8 da manhã ao meio-dia. Sexta-feira, vocês continuam com a prova diagnóstica, só que agora das demais disciplinas. Aí, as disciplinas de natureza, as outras disciplinas de linguagens, que são educação física, né, arte eu acho que vocês não vão fazer, né? Educação física, inglês, vocês farão, né? E aí, a matemática que vocês já fizeram, humanas, né? Então, sexta-feira vocês vão fazer de humanas, natureza e algumas de linguagens, né? Então, sexta-feira também é avaliação, essa avaliação diagnóstica. Quanto a essas avaliações de amanhã e depois, tem alguma dúvida? Todas vão ser das 8 à meio-dia? De 8 ao meio-dia. Né? Vai ser aberta 8 horas da manhã e fechadas meio-dia. Ela vai estar programada para fechar meio-dia. Como essa prova não é avaliação nossa, então não tem segunda chamada, né? Então não tem segunda chamada. E ela vai ser avaliada como parte da atividade do bimestre, né? Então, avisa para os colegas aí, os meninos que são agentes jovens da segunda série. Eu estou vendo a Ana Júlia com a fita vermelha, alaranjada no cabelo. Nós estamos numa aula online, não é permitida a fita colorida no cabelo, viu, Ana Júlia? Só para informar, tá? Então, vocês vão pegar e tá amanhã e depois, lembrando, avisando aos colegas aí sobre essas avaliações. Não tem segunda chamada, então precisa fazer as avaliações de amanhã e depois. Sexta-feira, como nós só temos a avaliação, né, e nós teremos o feriado, né, nós teremos aquele recesso das aulas, vamos estar colocando nos grupos, né,
Mas aí vocês, quem terminar a prova, fez lá abriu a prova 8 horas da manhã, terminou a prova, já está de bobs, né? Então, melhor começar e terminar mais cedo, tá? Então, amanhã começa mais cedo, sexta-feira começa mais cedo, porque quem começa mais cedo termina mais cedo, tá? Então, só para pedir para vocês aí, não deixa para muito depois, não deixa para a hora do almoço, não acorda tarde, não. Acorda logo cedo, resolve o assunto, deu tempo depois, deita de novo e dorme. Estamos combinados assim? Vamos resolver cedo. Oi? A prova, no caso de sexta-feira, que vai ter um monte, né? Ela também vai ser das 8 aos meio-dia só ou vai ter mais tempo? Não, só de 8 ao meio-dia. Na verdade, ela é mais atividades, ela é mais disciplina, mas ela não aumenta tanto o número de questões, porque aí nós definimos menos questões, entendeu? Porque, por exemplo, amanhã vocês vão fazer a prova só português e matemática, essa prova vai ter 24 questões, né? 12 de português, 12 de matemática. Na sexta-feira, vai ser 5 questões de cada componente curricular. Então, na verdade, não vai aumentar muito, né? Porque você 4 disciplinas de humanas, porque só do núcleo comum. Então, humanas, então, vai dar 20 questões, né? E aí não vai dar muitas questões a mais, não, tá? Vai dar de boa para vocês resolverem, tá certo? Quinta-feira é aula normal? Quinta-feira? Quinta, você fala da outra semana? Não, dessa agora. Não, olha, amanhã é quinta-feira, certo? Ah, é verdade. Não, eu viajei agora. Então, tá. Professora, a prova ela vai estar disponibilizada pelo GR8, como a gente faz as provas normais? Como que vai funcionar? Sim, vai ter outra plataforma? sim, pelo GR8. Então tá bom. Daquele jeitinho que nós estamos acostumadinhos a fazer. E aí, aos alunos novatos, porque tem alguns novatos aí, aqueles que ainda, que porventura não conseguir falar conosco, né? Aí eu vou deixar na mão dos agentes jovens da segunda série para estar dando o suporte e repassando para nós os problemas, tá? Porque primeira série a gente vai ter que ter uma atenção redobrada, porque os alunos praticamente, tem aqueles que vieram do nono ano, mas tem muitos novatos, né? Mas segunda série é menos novatos, e aí vocês podem estar reportando a nós aí os problemas que vão surgir, tá? E de mais a mais nós estamos à disposição aqui, tá? Lembrando, amanhã só prova, de 8 ao meio-dia, sexta só prova, de 8 ao meio-dia. Não tem tarefa e não tem aula, mas tem a prova e todos têm que fazer a prova, tá? Essa não é facultativa, todos têm que fazer, ok? Ok. Então tá jóia. Eu quero agradecer pela a intromissão na aula, né? Cortei a aula do professor Túlio aí no andamento, né? Mas era necessário. E desejar para vocês boa prova e que vocês terminem essa prova amanhã rapidinho e saiam bem dela. Vocês são a turma com muito potencial. Lembrem disso, sempre falei isso para vocês, tá? Grande abraço, gente. Boa prova amanhã. Tá? Obrigada, professor Túlio. Tchau, obrigado. Pessoal, vou passar mais rapidinho agora, tá? O slide. Que eu preciso passar um conteúdo aqui. Então, já comentamos brevemente, né? O que seria o conceito de sociologia, que ela, né, houve a necessidade maior com o capitalismo e tudo mais, aparecendo no mundo, de essa questão das classes sociais fica evidente, né, no capitalismo, no sistema capitalista, porque não é todo mundo que usufrui, né, afins, né, do capitalismo. Quem tem condições, donos dos meios de produção, donos, né, das fábricas e tudo mais. Então, certas pessoas, né, certas populações tinham essas condições maiores, usufruir afim do capitalismo, né, e outras que só tinha mão de obra ali, fica uma classe mercê dessa outra, né, de certo modo, a influência, a alienação, né, e tudo mais dessa outra classe. Então, muitos pesquisadores, igual Karl Marx, por exemplo, né, suas pesquisas ali,
sobre o materialismo do período, falando que a sociedade, né, se desenvolve de acordo com o material que ela produz, né, igual o capitalismo, questão do lucro e tudo mais, né? Quem tem material do período, quem tem indústrias, por exemplo, seria uma classe que se usufruiria daquele recurso ali, e o proletariado estaria sofrendo com essa classe, né, com essa diferenciação da classe social. Então, muitas das pesquisas tipo de Karl Marx, né, foi decorrente, né, do proletariado. Então, todas essas pesquisas eram voltadas para a questão do proletariado, como ele estava sendo usado nesse processo aí todo, né? Então, materialismo, agora nós vamos para aquela parte. Então, antropologia, né, voltando aqui, ciência que busca entender o ser humano, né, pode levar vidas tão diferentes. Como o ser humano pode levar vidas tão diferentes, né? Culturas, por exemplo, né, o exemplo que deu aí. Ciências políticas, dedica-se ao estudo, né, da política, né, das formas de poder, tudo mais, questões, né, mais recentes como a criação de muro, né, fazendo a crítica aí pelo GIF aí, do muro lá criado pela política, né, do presidente lá, o ex-presidente, e, né, estratégias deles lá. Então, tudo isso faz parte, né, de uma análise, de uma crítica da sociologia também, né? Tem a sociologia mais moderna, mais atual, né, do que acontece recentemente. Mas a política, desde que o homem entende, né, por administração e poder, já se faz política, né? Então, faz parte também. Então, quais são os métodos que as ciências sociais abordam para fazer suas pesquisas, né? Que a sociologia usa bastante, principalmente quando ela se tornou uma sociologia, né? Enquanto ciência lá de universidade e tudo mais. Quais são os métodos utilizados por ela, né? Para fazer suas pesquisas? Então, temos dois aí embaixo, né? O método qualitativo, né? O que é o método qualitativo? Alguém fale brevemente, quem lembra? O próprio nome já dá uma dica, né? Qualidade. Qualidade? Seria relações, né? Afetividade, qualidade, né? Uma questão de pesquisa ali pessoal, né? Eu vivendo aquela situação, né? Vou realizar a questão da renda, né? Familiar. Do que mais uma pesquisa qualitativa? Você ir lá e vivenciar o que está acontecendo realmente, né? Ver ali a questão da pobreza, né? Se estiver com a renda baixa, a condição da fome, por exemplo, você vê ali, né? E descrever. Você vai utilizar métodos ali, né? Qualitativos, vai fazer uma pesquisa pessoal com a pessoa, vai conviver com ela ali para saber. Seria isso, qualitativo, né? E quantitativo, né? Quantidade, né? Se você vai utilizar dados estatísticos, por exemplo, né? Cálculos, métodos ali, né? Que traz dados certeiros, né? Vamos ver por esse lado aqui. O método quantitativo permite uma generalização, né? Você, por exemplo, consegue fazer uma estatística de uma região, por exemplo, né? Você vai generalizar isso. Só que você não vai ver o que realmente cada pessoa dessa estatística está vivendo, né? Está ali acontecendo ali a realidade vivida por cada pessoa daquela. Aí no método quantitativo acontece o inverso, né? Já aqui no método qualitativo, você vê o cotidiano das pessoas ali, né? Mas dificulta essa visão geral, tá? Porque pelo um dado estatístico, né? Você iria coletar dados dessa região e iria levar um porcentagem, por exemplo, né? Da região ali toda. Então, tem esses dois métodos, né? Qualitativo e quantitativo, que as ciências sociais utilizam para fazer suas análises, né? Da sociedade, da sociologia e tudo mais. Aqui tem um exemplo, né? Tipo aqui, o objeto de estudo. Vamos analisar a renda do Brasil, por exemplo, né? Então, pelas ciências políticas, os dados do IBGE, né? Da população economicamente ativa, como é a população, a renda, a economia, a desigualdade, né? A sociologia iria usar, né? Aplicação de questionários sobre as percepções do sujeito, sobre a alimentação, a frequência escolar, a saúde, né? Para levar em consideração ali em que parte da sociedade está encaixado, né? E se há privilégio ou não. Então, tudo isso é levado em consideração dentro da sociologia. E a antropologia iria olhar esse lado da renda do Brasil de acordo com o trabalho de campo, né? Lá, ele vai fazer o trabalho de campo lá, viver lá, com as famílias, aproximando-se das vivências delas, né? E conhecer ali o cotidiano,
das pessoas ali, da humanidade, né? Então, é uma questão mais humana, né? Enquanto política é mais estrategista, né? Poder ali, economia, a antropologia é mais humana, vai viver ali, né? Conviver com o seu objeto de análise, por exemplo, né? Então, esses são os exemplos. Lembre-se, a investigação sociológica depende da verificação e comprovação de análise, através da formulação de perguntas e hipóteses, da utilização de métodos e técnicas de pesquisa e das interpretações do pesquisador. Aqui tem uma perguntinha, eu vou pular, tá? Esse quiz aqui que eu ia fazer com vocês. E vou para cá, porque a aula já comeu já. Esses aqui, vocês lembram quais são os 3 pensadores clássicos da sociologia que vocês analisaram lá no primeiro ano? Acho que foi dividido, né, por bimestre. Emily Durkheim. Emily Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Isso, Max Weber, né? Esses aí foram os pais da sociologia, não que a sociologia já existia, né? Existia lá, igual Auguste Comte lá com o positivismo, já trazia um método de pesquisa que está dentro da sociologia, né? Mas enquanto ciência ali, um método de análise, de pesquisa, de investigação, né? Foi esses 3 aí, né? Eles trouxeram diferentes análises das ciências sociais. Um fala sobre o fato social, né? Quem fala sobre o fato social, vocês lembram? É o Emily Durkheim? Emily Durkheim, tudo bem. Emily Durkheim. Ação social. Vocês lembram lá que a gente comentou? Que tem É o Max Weber. Max Weber, né? E o materialismo histórico dialético lá, o materialismo dialético. Karl Marx, né? Então, vocês conseguem me falar o que seria o fato social? Antes de eu passar lá para essa parte. É que não sei explicar, não. Eu tenho aqui na minha cabeça, porém não consigo. É como o indivíduo se comporta diante da sociedade. Entra aquele lá do suicídio, ou eu estou fazendo Entra do suicídio, né? Entra também solidariedade, dos objetos de análise do Emile Durkheim foi solidariedade, lembrado, solidariedade mecânica, mas solidariedade orgânica foi depois, bem depois dele formular a questão do fato social. Segundo ele, fato social a sociedade molda o indivíduo, tá? Então, segundo ele, ele trata, na verdade, os fatos sociais como coisas, né? Então, para ser um fato social, vocês lembram que eu falei que ele tinha que passar por 3 características para ser um fato social? Ser geral, ser coercitivo e ser exterior ao indivíduo. Lembra disso? Ser um fato social, né? O que é ser geral? Então, vamos lá, vamos fazer uma análise para mim saber se é um fato social, segundo Emily Durkheim, né? Ser exterior ao indivíduo seria o quê? Existir independente da vontade do indivíduo, né? Se ele vai querer ou não, vai existir. Então, isso, né, é exterior ao indivíduo, é exterior a ele querer, né? Às vezes é imposto a ele isso, né? Então, é exterior ao indivíduo. Ele é coercitivo. O que é coercitivo? Esse vocês têm que saber. O que é coerção? Coercitividade. É um tipo de punição, né? Essa punição ela pode vir através de uma regra, de uma lei, por exemplo, né? Politicamente falando. E pode vir também através da discriminação ou de um olhar de reprimir, né, a população. Igual, se vocês entram no colégio militar, que ele é um padrão, né? Você entrar uniformizado ali de farda e tudo mais, o agasalho. E se a menina entra ali com a saia, né? O que acontece com ela? Vai ter uma coercitividade em cima dela, não vai? O que acontece com ela? Se não for a saia vai causar né? um estranhamento. Além do estranhamento, né? Da coercitividade aí, de repressão, né? De reprimir ela pelos amigos, né? Por que ela pode e a gente não, né? Então, aí já tem tendo um tipo de coercitividade, né? Então, aí ela vai pensar 10 vezes antes de usar de novo, né? Eu não vou usar saia, o povo vai me discriminar, vai me excluir, né? Exclusão social ali dentro. Então, eu vou pensar 10 vezes. Então, tá vendo que a sociedade está interferindo na minha condição, na minha ideia que eu vou tomar, na minha decisão?
Então, isso é coercitividade. E se ela for lá, vai ter uma coercitividade pior, que vai dar uma punição para ela. Então, essa é a coercitividade, vamos dizer, física, né? Vai dar uma punição para ela. Se fosse na sociedade, sem ser na escola, se acontecesse, por exemplo, ele, aqui no meu bairro, por exemplo, manipulasse a casa ali do outro, né? E poderia vir cá e coercir ele e falar, e vai mandar ser preso, né? Porque ele está invadindo um território ali que não é dele. Então, está sendo coercitivo com ele através da lei, por exemplo, né? Então, tem esses dois tipos de coerção. Mas esse de discriminação aí, as pessoas fazem automaticamente para não ter que acontecer. Então, a sociedade está moldando como esse indivíduo vai agir. Então, segundo a Emily Durkheim, seria isso, né? Então, exterior existe independente da vontade dele e vai, de certo modo, vai interferir nas suas condições. Vai ter a coercitividade, né? E vai ser, tá faltando outro, né? Qual que é? Exterior, coercitivo e? Geral. Pode falar só geral, né? Ou generalidade. Geral porque grande maioria segue ou faz isso, né? Então, se muitos fazem, ou grande maioria faz, né? É exterior ao indivíduo. E é aí onde entra o senso comum, não é? Não, não é senso comum, não. Tô confundindo com geografia. Misericórdia. O senso comum dentro da sociologia. É muito comum o senso comum dentro da sociologia, né? Você fala na questão do geral, o senso comum pode ser também, né? Você pode analisar o senso comum como sendo geral. Muita gente, né, se faz do senso comum, né? É passado de geração em geração, utiliza da cultura, da tradição. Então pode ser também, né? Depois eu volto nisso aqui, se der tempo no final da aula. Não vai dar tempo, já acabou, né? Então, aqui temos, ó, Emily Durkheim, então, fatos sociais, Max Weber, não vou ler tudo não, tá? Max Weber, ele fala sobre a ação social, tá aqui, né? Para ele, diferente do Emily Durkheim, que fala que a sociedade interfere na condição do indivíduo, molda o indivíduo, né? Max Weber, ele fala que a ação do indivíduo vai definir a sociedade. Vocês lembram disso? Quais são os tipos de ações do ação social que o Max Weber aponta? Vou passar para cá. Olha aqui. Ação tradicional. Vocês lembram qual um tipo de ação tradicional? Aqui tá falando do trocar presentes. Aquelas passadas de tradição por tradição, tipo comer manga com leite. Passou para você lá que não pode, né? Comer manga com leite que faz mal. Uai, aí é o senso comum? É um senso comum também, né? Dentro aí da ação tradicional, né? E, tipo, o ato de dar bênção para pessoas idosas, né? Tudo mais. Então, é uma ação justificada, né? Por Max Weber. Ele vai analisar e vai falar assim, ó, essa ação é tradicional, né? A ação desse indivíduo vai determinar como ele vai ser visto pela sociedade, né? Ele vai determinar também como a sociedade vai agir. Então, dependendo da ação do indivíduo, né? A ação afetiva. Aquela ação, que eu dei muito exemplo disso, né? A ação, tipo, vai acontecer um assalto ali, né? O ladrão tá com a arma virada pro seu filho. A primeira coisa que você vai fazer é tentar ficar na frente do seu filho, né? Botar seu filho para trás. Essa é uma ação afetiva, né? Ela é movida pelo afeto, tá? Temos aí duas ações, né? A racional a valores e a racional a fins, né? Você vai elaborar metodologias, você vai fazer planejamento para chegar a um objetivo. Aí esse objetivo pode ser a fins, né? Ou a valores, tá? Aí tem os exemplos aí. Vou mandar o slide para vocês, porque, né, tirou muito tempo da aula aí. Então, Max Weber, aqui, ó. Emily Durkheim, fatos sociais. Coerção, exteriorização, né, e generalidade. Ou seja, ser coercitivo, exterior ou geral. Tá? Que vai explicar de um certo modo, né? Mas eu dei uma resumida para vocês. Então, fatos sociais. Passou por esses três aqui, é fato social, segundo Emily Durkheim, né? Isso aí você pega e joga aí, né? O namoro, né? A escola, por exemplo. A escola é obrigatório o indivíduo ir, mesmo se for na lei ou não, né? Se não for, o conceito tutelar vai lá. Então, ele é coercitivo, a escola. É exterior, né? Ao indivíduo, a ele querer ou não, vai existir isso, né? Ele vai ser impregnado a ele? Vai, né? Exteriorização. E geral, praticamente o mundo todo é estudado, né? Tem escolas, né? Tem essa obrigatoriedade da criança, né? Até certa idade. Então, ele é um fato social, segundo a análise de Emily Durkheim, tá?
ele seria tratado como coisas. Fora, né, do indivíduo. Já tô indo, gente, acabou, né, a aula. E Karl Marx, né, ele fala sobre a dialética, né, para o materialismo do período, do que a população produz, vai configurar e caracterizar aquela sociedade ali. Né? Os conceitos de Marx deram ênfase na crítica de uma dominação com base econômica, sofrendo diversas inflexões e desdobramentos. Vamos ler só esse cartaz aí, ó. A sociedade capitalista se apresenta como uma sociedade do espetáculo. Importa mais do que tudo a imagem, a aparência e a exibição. A ostentação do consumo vale mais que o próprio. A aparência se impõe à existência, parecer é mais importante do que ser. Então, é uma crítica, né, da sociedade moderna. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria perguntar, igual, você falou de senso comum. Senso comum é igual a consciência coletiva? A consciência coletiva, né, pode ser, pode ter na consciência coletiva, né, todo mundo praticar o senso comum. O senso comum está na vida de quase todo mundo, né, gente? O senso comum é aquilo passado pro próximo, sem uma comprovação científica, né? Vou parar aqui a transmissão. Sem uma... Uma coisa, rapidão. Então,